Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são os servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que, perdão, a maioria de vocês que estão aqui conhece essa passagem, né? Uma passagem muito conhecida da Bíblia, mas hoje eu quero dizer para todos que estão aqui: não mude o propósito, amém? Independente da circunstância, permaneça no propósito. Não mude o propósito que Deus tem para a sua vida. Adriano, boa noite, a paz. Porque tem pessoas assim, né? Tem pessoas que, pelas circunstâncias, eles querem parar. Pelas circunstâncias, eles querem abandonar. Eles querem, sabe? Não pode. Cuidado, né? Não muda o seu propósito. Não permita que nada venha mudar o propósito que Deus tem para a sua vida. Repare o texto, eu fiz questão de ler a partir do versículo 9, porque Paulo vai ter uma visão. E a visão, né, é um homem pedindo ajuda. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo com Silas imediatamente vão seguir aquilo que o Espírito de Deus já tinha revelado a Paulo. No meio do caminho, quando eles estão indo, a oração, presta atenção, é muito importante, né? É muito importante, não está chegando notificação, misericórdia, Adriano. Misericórdia. E eu compartilhei aqui com algumas pessoas, né? Não dá para compartilhar com todo mundo, já fica uma pré-lista aqui, eu só aperto ali e vai. Mas eu vou tentar notificar vocês aí. Então, presta atenção que Paulo e Silas, eles estão indo, a oração, a Bíblia faz questão de destacar isso aqui. E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, eles estavam indo orar. Presta atenção, guarda isso, ok? Guarda isso. Paulo e Silas estavam indo orar, ok? No meio do caminho tem uma jovem com espírito de adivinhação, cheia de demônios, né? Porque não existe espírito de adivinhação. O espírito de adivinhação é espírito maligno, é Satanás. Boa noite, Celestina, paz do Senhor Jesus. É Satanás, não existe esse negócio. Eu tenho um espírito de adivinhação, eu sou médium. Não, é demônios, ok? É demônio. Ou Deus usa, ou o diabo. Okay? Não tem o terceiro, é um dos dois. Ou vai ser Deus, ou o diabo. E o espírito de adivinhação que está nessa jovem, ele vai elogiar Paulo e Silas. Presta atenção nisso. Ele não critica, não, ele não vai caluniar, não. Ele não vai falar nem mentira, por incrível que pareça. Um mentiroso, o pai da mentira, dessa vez ele não mente. Ele não vai mentir. Maria do Carmo, a paz, Maria Ferreira, a paz do Senhor Jesus, ele não vai mentir. Presta atenção, está no texto. E no nós, saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens, olha só isso aqui, são servos do Deus Altíssimo. Ó, ela está falando, ela está elogiando ele. É maravilhoso você ser reconhecido, ser chamado de servo do Deus Altíssimo. Uma mulher que nunca tinha visto Paulo e Silas, mas ela reconheceu a autoridade de Deus sobre a vida dela. Ela não, o espírito maligno que estava nela. E vai falar: E vos anunciam o caminho da salvação. Ele está falando a verdade, da fé, a paz, Alcione, a paz do Senhor Jesus, uma ótima noite. Ela está falando a verdade. O espírito maligno que está nela fala a verdade. Presta atenção nisso aqui, ok? Guarda que eles estavam indo na oração, guarda, não perca isso. Eu estou batendo nisso, vocês vão entender por quê. Lá na frente vocês vão entender. Guarda isso, obrigado da fé. Eles estavam indo orar, No meio do caminho, essa jovem com o espírito maligno vai falar para eles: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles pregam o caminho da salvação. Ok? Paulo e Silas, ao contrário de muitos que existem hoje, ok? Não tem o ego alisado pela bajulação, pelo elogio, não. Paulo e Silas não. Homem de Deus que se presta, ele está vendo além do que os nossos olhos veem, simples assim. Porque tem muitos assim, ó, ao nosso redor, que nos elogiam, que bate nas nossas costas, que dá tapinha, que aperta a nossa mão, mas está sobrecarregado de demônio. E o próprio demônio, muitas vezes, está fazendo isso, está elogiando, está bajulando, porque bajulação não provém de Deus, ok? Porque quando você se torna um bajulador, no mínimo, você é um interesseiro e no mínimo, você faz acepção de pessoa, coisa que a Bíblia condena, a acepção de pessoa. Eu não posso, né, preferir mais um do que outro. Eu amo esse aqui, eu odeio esse aqui. Não posso, acepção de pessoa.
Então, todo bajulador, ele faz acepção de pessoas. Sim, ele faz. Então, ele já peca ali, ele já está pecando ali. Já começa por aí. Infelizmente, existem pessoas, eu vou falar, viu? Eu vou falar, que o combustível dela é a bajulação. Sim, ela faz de tudo para ser reconhecida, ela faz de tudo para ser bajulada. Coitada dela. Eu tenho pena. Eu tenho pena porque deveriam fazer igual o João Batista. Sim, deveriam fazer igual o João Batista, que ele cresça e eu diminua. Quem tem que crescer é ele, é o soberano, é o eterno, não nós. De vez em quando vem um elogio, vem outro elogio, ok, tudo bem. Cuidado com os elogios. Muito cuidado com os elogios. As pessoas às vezes não estão acostumadas a receber críticas. Porque quem é que está vindo a crítica? Está vindo de onde? Só que nós temos que ter cuidado com os elogios. A crítica muitas vezes é ruim. Sim, a crítica vai ferir às vezes. A crítica às vezes não é uma crítica, é uma afronta. Já saiu do ramo da crítica e passou a ser uma afronta. Agora, o elogio é muito perigoso. É perigoso demais. Tu tem que ter muito cuidado com os elogios. Tem que botar o pé no chão. Sim, o pé no chão. Tem que ter muito cuidado, porque existem os bajuladores. Eles estão por aí. Eles estão por aí. E, detalhe, quando a pessoa gosta de bajulador, ela tem que fazer aquele jogo, né? Que o bajulador gosta. Se ele não fizer, ele perde a bajulação. Eu sou muito sincero, sou muito seco, sabe? Sou muito transparente. Eu não sei ser político. Não sei. Eu sou aquilo que eu sou. Eu não consigo montar um personagem para agradar alguém. Não consigo. Não consigo montar um personagem para desagradar uma pessoa. Ou as pessoas vão me amar ou vão odiar. O meio termo não existe. Ou elas vão me amar por aquilo que eu sou, pela sinceridade que tenho, ou vão me odiar. Mas o meu jeito, a minha forma de ser, eu não mudo para agradar ninguém, absolutamente ninguém. Eu já ouvi alguns conselhos, né? É verdade, o elogio influi. Eu já ouvi alguns conselhos, e eu acredito, está na Bíblia, né? Que nós temos que cair na graça de todos. Sim, se possível for de todos, né? É legal, é bacana. Você poder cair na graça de todo mundo é muito bacana. Porém, se for para fazer o que é errado, não conte com isso. Eu não vou cair na graça de todos. Não vou. Se é para passar a mão no erro, eu não vou cair na graça de todos. Eu prefiro ficar com meia dúzia de pessoas e ser sincero do que ser um bajulador, do que ser um falso, do que ser dissimulado. Simples assim. Eu gosto desse texto porque isso aqui nos mostra o perigo do elogio, ok? É uma pessoa que está sendo possuída por espíritos malignos, porém, ok? Porém, ela está cheia de demônios. O elogio vem do diabo, não vem dela. Ela não conhecia Paulo e Silas, não, ela não conhecia, mas o espírito maligno que estava nela conhecia. E vai falar, né? É verdade, Diácono Roberto. E vai falar que esses homens são servos do Deus Altíssimo, verdade. Está falando a verdade. Vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia, presta atenção, por muitos dias. Eu fico imaginando como tem pessoas hoje que ia, né, como disse aqui o Ale, inflar o ego, ia ficar todo cheio, né? Tá vendo? Eu prego muito, tá vendo? Eu canto demais. Consegue ver? Eu toco muito. Toda vez que eu toco, aquele irmão vem falar comigo. Nossa, quando você toca, eu sinto algo diferente. Cuidado. Não, muito cuidado. Tenha cuidado, ok? Principalmente se a tua vida não estiver certa diante de Deus. Aí que tá total perigo, ok? Se estão te aplaudindo, a terra está te aplaudindo, mas o céu está te reprovando. Tenha cuidado com isso, isso é perigoso demais. Não pense que a aprovação dos homens é a aprovação de Deus. Não pense. Porque não é, viu? É só ler Apocalipse. Sim, leia Apocalipse. Tem lá a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia. Elas têm um diagnóstico. Uma pensa que é pobre e Deus fala, tu é rica. Ok? Você é rica. Outra fala, eu tenho pouca força. Deus fala, você é a igreja. Preste atenção. As outras igrejas, ó, elas se engrandecem. Laodiceia é uma. Laodiceia, eu sou rica, eu sou a top, não tem igreja assim hoje, tem. O que mais tem hoje, eu preciso falar, é a igreja chamada Laodiceia. Que é isso, pastor? É a Bíblia, pega a Bíblia e lê. Leia a Bíblia e veja se as igrejas não estão assim. Estão assim, o mesmo cenário caótico de Laodiceia. Pensa que é rica? É pobre. É pobre, Deus não opera mais. Você acha que uma igreja rica é a igreja que é rica monetariamente? Não, isso aí não tem nada a ver, tá lá. Laodiceia, monetariamente falando, rica. E Deus está falando, tu é pobre, tu é cega, tu é nua e tu é miserável. Ok?
Quem fala isso é Deus. A terra pode te dar um diagnóstico. O diagnóstico que vale é o do céu, não é o da terra. Não, não é o da terra é falível. Então, muito cuidado. Se você está errado diante de Deus e estão te aplaudindo, estão te elogiando, muito cuidado. Mas tenha muito cuidado com os elogios. Eu não me surpreendo com o elogio, né? Eu falo bem, tudo bem. E deixo ele aqui no cantinho, tudo bem. Que Deus abençoe, amém. Simples assim. Por quê? Porque às vezes o elogio pode ser perigoso demais. Aqui tá uma, ok? Um elogio, e todo dia ela estava elogiando ele. Tinha gente que ia mais isso aqui. Todo dia sendo bajulado. Porém, escuta isso. Isso se repetia por muito dia. Então, Paulo, já indignado, voltou-se. Aí ele vê o que os nossos olhos carnais não conseguem ver. O espírito maligno que está falando na boca daquela mulher. E ele repreende aquele espírito maligno e fala, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela mesmo, e ele, na mesma hora, saiu, ok? Na mesma hora saiu, presta atenção. Eu vou falar algo aqui que não tem muito a ver com essa mensagem. Mas, se o Espírito de Deus me levou a pensar nisso agora e a falar isso agora, eu vou falar. Presta atenção, cuidado. Tome cuidado. Eu estou falando de pessoas que estão perto de você. Não é que está longe. Não, quem está longe nem fala com você direito. Eu estou falando de pessoas perto, sangue do sangue, marido, esposa. Estou falando de pessoas assim, perto de você. Que muitas vezes vão usar a boca para te ofender, para te magoar, para te humilhar. Cuidado, cuidado, ok? Ó, a Bíblia fala o quê? Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Não deixe entrar raiz de amargura, o ódio, a ira, a raiva, o rancor. Não deixa, não deixa. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes, quem está falando na boca dessas pessoas é o diabo. Por isso a importância de buscar pelos dons espirituais, que as pessoas não buscam mais. Não buscam mais. Tem gente que não crê mais em profecia. Tem gente que não crê nos dons das línguas. Tem gente que não acredita mais. Tem gente que não crê. Que dirá no dom de discernimento de espírito? Se Paulo não tem esse dom, aquela mulher ia ficar falando, e falando, e falando, e falando. Só que Paulo tem o dom de discernir o espírito. E ele vê que aquele espírito que está nela não provém de Deus. Ele repreende aquele espírito. Por isso, tem que tomar cuidado. Ok? Eu vou voltar para a mensagem, mas eu precisava falar isso aqui. Né? Ítalo, boa noite, a paz. Eu precisava falar isso aqui. Tem pessoas próximas que às vezes o diabo vai usar para te magoar, para te ferir, para te jogar para baixo. Ó, não dê crédito, viu? Ignore isso aí. Você tem que lembrar de Efésios, ok? A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. É contra o diabo, é contra o inferno. Guarda isso, não perca isso. Quando alguém vier te ferir, te magoar, sabe? O diabo sabe. Ele sabe aquilo que pode te ferir. Ele sabe aquilo que pode fazer você desistir. Não pensa que ele não sabe, não. Ele sabe. E o que ele faz? Ele usa aquilo. Ele usa. Você pensa que o diabo não sabe aquilo que tu é vulnerável, sua fraqueza? Ele sabe. Se for dinheiro, qual é a armadilha que ele vai usar contra você? O dinheiro. Se for mulheres, o que ele vai usar contra você? Mulheres. Simples assim. Por quê? Porque ele sabe. Pensa que ele não sabe, não. Ele sabe. Se um teu filho ou tua filha, seja lá quem for, né? Guarda essa palavra, Rosa. Te ferir, te magoar, te desprezar. O diabo sabe que você sentiu aquilo. Ele sabe, ele está vendo. Ele está ao nosso derredor. Está ao nosso derredor não significa que ele não está vendo, que ele não está acompanhando. Ele está acompanhando, viu? Ele está. O que ele faz? Se tiver alguém na brecha, presta atenção, para ele usar, ele vai usar. Pode ser irmão de igreja, que isso, pastor? Que absurdo. Absurdo? Ô, Jesus, me ajuda. Tá absurdo? Pelo amor de Deus, irmão. Não se iluda, ok? Não se engane. Só guarda essa mensagem que eu estou te falando. Eu vou concluir a passagem aqui. Eu saí um pouco dela, porque eu fui levado a sair. Presta atenção. Quando alguém abrir a boca, alguém próximo, para te magoar, te ferir, sabe? Te ofender, te afrontar, se liga no céu, conversa com Deus, né? Dá glória a Deus, dá aleluia. Vai. Ó, joga isso para trás. Joga para trás. Despreza, afronta, vai. Aí sim, o inimigo vai perder a força. Que isso, pastor? Sim, eu estou falando. Ok? Eu estou falando, presta atenção. Aí o inimigo vai perder a força. Sabe por quê? Ele vai ver que você superou aquilo. Ele vai ver que você já não cai mais naquela armadilha. Sim, presta atenção, guarda essa mensagem. Eu saí de uma mensagem para te falar outra. Agora, se você quiser guardar, amém. Se você não quiser, aí é com você, viu? Mas o recado é esse.
Quando alguém próximo vier te magoar, seja qual for a ofensa, qual for, eu sei que dói. Nós somos seres humanos. Presta atenção. Mas Deus tem algo maior para você. Presta atenção. Se você atravessar esse mar, tu vai chegar e vai cantar o hino da vitória. Agora, se você ficar ali, tu morre afogado junto com a pessoa. Simples assim. Não pense que o diabo não sabe trabalhar. Ele sabe. Não, mas sabe muito, sabe. Ele sabe tanto que ele consegue tirar pessoas de dentro da igreja. É incrível, incrível. Ele consegue, sabe, alguém que às vezes está estruturado, ele consegue desestruturar essa pessoa e jogar no mundo. Ele sabe trabalhar. Não pensa que ele é bobo, que ele é fraquinho. Não. Pelo amor de Deus, ok? Então, dobre a sua vigilância. Quando alguém falar, peça, quer ver? Faz prova do que eu estou falando. Faz prova do que eu estou falando nessa noite. É para orar, viu? Não é para fingir que orou, não. Não é para orar uma vez e tá tudo certo. Agora tá... Não, faz prova. Se possível for, até jejua. Sim, faz prova. Fala, Senhor, faço prova da palavra que o pastor Jairo ministrou lá. Eu quero ver. Quando a pessoa vier me oferecer, eu quero ver se é a pessoa ou se é o diabo. Vocês vão ver. Agora, não se assusta, tá? Se assusta não, tá bom? É só isso. Faz prova. Vocês vão ver. Peça a Deus o dom de discernir espírito. Peça a ele. Peça. Ele vai te dar. Amém? Deixa eu voltar aqui para a mensagem. Presta atenção. Versículo 19 de Atos 16. Tá rindo, mas é isso, né? Vendo os seus senhores, presta atenção. Eu tô falando que muitas igrejas hoje estão iguaizinhas à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3. Se você não conhece a história da igreja de Laodiceia, não só de Laodiceia, né? Aquele cenário caótico ali das igrejas. Só teve duas ali, somente duas. De 7, teve duas que não recebeu repreensão da parte de Cristo. Todas as outras 5, todas receberam. Todas elas. Então, tem muitas igrejas hoje que o cenário dela é Laodiceia. É Laodiceia. Sim, não só Laodiceea, Tiatira, né? Tiatira também, e Pérgamo, várias outras igrejas. Éfeso tá difícil, né? Éfeso não, porque Éfeso, apesar de receber uma repreensão, foi uma única repreensão. Uma única muito importante, que foi abandonar o primeiro amor. Sim, muito importante. Mas recebeu, não deixou de receber a repreensão. Agora, quando eu vejo essa mensagem, é impossível não lembrar do Apocalipse, é impossível não lembrar das igrejas do Apocalipse. Vendo, pois, os seus senhores, que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram em praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Presta atenção. Essa mulher aí, cheia de espírito maligno, é que dava lucro para a cidade. Não só para os senhores que faziam ela de escrava, mas para a cidade. Quando toca na parte financeira da cidade, acabou. Ok? Acabou. Quando mexe na estrutura financeira da cidade, acabou. Foi o que aconteceu aqui. Olha o que acontece. Levantamos a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-lo com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Presta atenção, eu frisei lá no começo, eu frisei para vocês, eu falei, guarda isso aqui. Eu não sei se vocês vão lembrar o que era, mas eu falei, guarda isso aqui, eu vou usar lá na frente, guarda. Era sobre, se alguém souber, pode colocar aí, vem? Ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Amém? Eu vou continuar o texto. Eu vou continuar, presta atenção. O que eu falei para vocês guardarem? Falei, guarda aí, ó. Isso aqui, ó. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem. Antes disso tudo acontecer, deles serem açoitados, deles serem presos, sabe? Deles serem humilhados, o que eles estavam indo fazer? Estavam indo orar. Paulo e Silas estavam indo orar. Eles não estavam a passeio. Não, eles não estavam de passeio. Eles estavam indo orar. De repente, eles vão fazer tudo isso que eu falei para vocês, que a Bíblia está falando. O que acontece com eles? Vão parar dentro de uma prisão. Não só isso, eles foram açoitados e foram presos.
Agora, o que eu quero frisar nessa noite para você, presta atenção. Não permita que as lutas, que a circunstância, que os problemas, que os nãos, ok? Porque eu conheço. Eu conheço crente, de verdade, de verdade. Que se acontecesse isso aqui com eles, mas eles iam reclamar tanto, eles iam murmurar tanto, eles iam falar, Senhor, o Senhor não está vendo? Estávamos indo fazer a tua obra, estávamos assim, e o Senhor permitiu isso. Irmão, presta atenção, presta atenção. Não mude o propósito, permaneça no propósito. O que eles estavam indo fazer? Orar. O que eles fizeram? Depois que eles foram açoitados, presos, o que eles fizeram? Orar. Consegue compreender isso? As coisas dessa terra, desse mundo, não pode querer mudar aquilo que eu já me propus em Deus. Não permita que isso mude. Se você propor no seu coração, agora eu vou me empenhar mais na obra de Deus, agora eu vou estudar mais a Bíblia, agora eu vou me dedicar mais em oração, agora eu vou me consagrar mais, não permita que nada interfira nisso. Sabe por quê? Porque vai haver coisas para interferir. Sim, vai acontecer. Vai acontecer. Seu telefone não toca. Dobra o joelho para orar. O telefone toca. O telefone começa a tocar. O telefone não toca. Quando tu dobra o joelho para se colocar em oração, o telefone começa a tocar. Começa a ler a Bíblia. O vizinho chama. Chega um parente que está em 10 anos que não te vê, mas ele chega. Tu fala aí, tá vendo aí? É guerra, é luta, é peleja. Só não mude o propósito. Permaneça no propósito. Não mude o foco. Porque Paulo e Silas estavam indo orar. A cadeia, os açoites não foram suficientes para fazer com que eles mudassem de propósito. Eles oraram. Dentro da cadeia. Dentro da cadeia agora, não posso orar no templo. Não, oro na cadeia. Simples assim. Já que eu não posso orar no lugar da oração, eu vou orar na cadeia. Simples assim, está aqui. Está no texto. Eu só estou falando da Bíblia. Presta atenção. Presta atenção. Não permita que nada venha mudar o propósito na sua vida. Não permaneça firme no propósito. Daniel, vão armar uma arapuca contra Daniel, porque Daniel gostava de orar. Daniel gostava de conversar com Deus. Os homens não conseguiam achar falhas em Daniel, o que eles falaram? Vamos armar para ele. Tem que armar. Para esses eu vou ter que armar. Porque não tem falha nele. É um homem sincero. É um homem que, vou usar a linguagem de Jó, né? Se desvia do mal. Não tem o que acusar Daniel. Vamos armar uma para ele. O que ele gosta de fazer? Ele gosta de orar. Pronto. Vamos fazer aqui uma lei, vamos fazer o rei assinar a lei, está tudo certo. Quando o rei assinar a lei, eu quero ver ele orar. Irmão, Daniel dá uma resposta para o céu, presta atenção. Olha só como é lindo quando você serve a Deus, não aos homens, ok? Mas a Deus. Olha quando você prefere responder o céu do que a terra. Presta atenção. Daniel, a paz do Senhor, Cairos, João Batista, paz. Daniel, ele vai simplesmente, né? Simplesmente responder o céu. Quando a terra grita para ele, fala, para, você tem que parar. O que Daniel faz? Ele continua. Em outras palavras, presta atenção, Daniel preferiu a morte, porque agora tem um decreto. Quem consultar, quem orar, quem falar com outro Deus, quem não fizer uma oração que não seja diretamente com o rei, morre. Vai ser jogado na cova dos leões. O que Daniel vai fazer? Ele vai falar com Deus. Em outras palavras, ele está falando, eu prefiro morrer do que ficar sem falar com Deus. Simples assim. Simples assim. Tu acha que com essa atitude o céu não vai se mover a seu favor? Vai se mover a seu favor. Presta atenção. Presta atenção que Davi, quando ele dá uma pedrada em Golias, que derruba Golias, ok? Quando ele derruba Golias, antes de tudo, presta, tá lá no texto. Antes de tudo isso, sabe o que Davi faz? Ele não bota a terra na frente, ele põe o céu. Simples assim. Ele põe o céu. Ele vai falar, Deus. Ele fala Deus, ele não fala eu, ok? Ele fala Deus. Quem é esse incircunciso? Olha só isso aqui, olha ele provocando o céu. Quem é esse incircunciso para provocar o exército, para afrontar os exércitos do Deus vivo, do Deus de Israel? Quem é? Olha ele provocando o céu. Quando ele está no debate com Saul, ele fala, calma, Deus, olha o termo que ele usa, Deus me dará a cabeça de Golias. Simples assim. Daniel está lá. Tem um decreto agora, não pode orar. O que Daniel vai fazer? Eu vou orar. De manhã, de tarde e de noite. Era a oração de Daniel. De manhã, de tarde e de noite. O que acontece com Daniel? É jogado dentro da cova dos leões. Simples assim. Por qual motivo? Por orar. Apenas orar.
Ele foi lançado dentro da cova dos leões. Todo mundo conhece a história. O que os leões fizeram com ele? Nada. Absolutamente nada. Agora, aqueles que armaram contra Daniel, depois que o rei tira Daniel ileso da cova, ele joga aqueles que armaram contra Daniel. A Bíblia fala, não sou eu. Quando eles estavam no meio do caminho, os leões estraçalharam os ossos daqueles homens. Não só deles, da família também. Presta atenção, irmão. Tem pessoas, muito inconstantes. Qualquer coisinha ofende. Qualquer coisinha, eu vou sair dessa igreja. Qualquer coisinha que abandonar. Irmão, pelo amor de Deus. Eu preciso falar, viu? Eu acabei de falar para vocês aqui que eu não consigo ser político. Não consigo. Não, eu não consigo fazer uma live aqui para agradar a todos. Não consigo, ok? Não consigo. Presta atenção. Se você é uma dessas pessoas que qualquer coisinha, o mundo já está tão assim. Irmão, é guerra, viu? É guerra. Cristão tem que saber que está em guerra. Simples assim. Eu fui para a igreja, ninguém me amou. Irmão, você já é muito amado. Muito amado. Se o sacrifício de Cristo na cruz não representar um total amor para você e por você, pode esquecer. Esquece a terra. Esquece o ser humano, porque o que vale para mim é o sacrifício de Cristo. Eu não estou nem aí se A, se B, se C vai me amar, vai gostar de mim, vai como diz, né, vai com a minha cara. Eu não estou nem aí, eles não têm cravo na mão. Eu estou preocupado com aquele que tem um cravo na mão, aquele que morreu por mim, que entregou a vida dele por mim. Por esse eu tenho valor. Esse eu estou preocupado com o que ele pensa de mim. Esse aí eu dou valor para aquilo que ele fala. O restante, não precisa. Ok? Eles não vão poder me salvar. Eles não vão poder nem me condenar. Eles vão poder. Simples assim. E aí, tem gente não. Eu fiquei ferido. O pastor falou um negocinho, fiquei ferido. Aí o irmão, já aconteceu comigo, presta atenção. Perdão. Já aconteceu comigo. Eu chegar em uma igreja que eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, eu ter a oportunidade para falar da palavra de Deus. Abra a Bíblia e começa a falar da palavra de Deus. Acabou o culto. Na outra semana, um irmão que eu conhecia falou assim, tu não sabe. Tu falou a vida de fulano de tal. Eu falei, quem é fulano de tal? Nem sei quem é fulano de tal. Quem é fulano de tal? E olha que foi coisa pesada, viu? Não foi coisa levinha, não. Foi coisa pesada. Já aconteceu várias vezes na igreja onde congrego. Chegou um rapaz, um pastor, eu não sabia que era pastor, sentou lá no culto de doutrina, eu estou lá aplicando a palavra, o estudo já estava pronto, eu não vou mudar o estudo porque chegou um visitante, de jeito nenhum, a palavra é aquela, só quem pode mudar ela é o Espírito Santo, mais ninguém, vai ser aquela ali. Se o Espírito Santo me direcionar para outra direção, eu vou, simples assim, se não, eu fico. Foi o que aconteceu. E eu peguei a palavra, irmão, toma-lhe palavra. Eu estava sentindo a palavra, eu falei, Deus, essa palavra aqui tá forte, eu pensando, né? Falei, rapaz, misericórdia. Eu estava sentindo a palavra, eu falei, meu Deus do céu. Quando acabou o culto, o rapaz foi embora, o outro pastor que estava sentado do lado dele, conhecia ele, o outro pastor é lá da igreja e falou, pastor Júnior, o senhor não sabe? O senhor falou a vida daquele homem. Eu falei, eu não, filho. Quem falou foi Deus. Eu nem conheço o homem. Como é que eu falei? Irmão, pensa numa batida. Foi pancada, não foi negocinho, não, foi pancada. Porque tem pessoas que Deus precisa dar um sacode para ver se ela acorda, para ver se ela reage. Foi pancada. Ele falou, pastor, aconteceu isso na vida desse homem. O senhor falou absolutamente tudo. Eu falei, eu não. Quem falou foi Deus. Não conheço o homem. Nunca vi esse homem na minha vida. É o pastor fulano de tal, eu pensando. Falou nada comigo, né? Mal saio de casa. Então, irmão, presta atenção, né? É isso aí, Rosa. Quem falou foi Jesus, foi eu não. Presta atenção. Não deixa que nada venha mudar o propósito de Deus na tua vida, não. Permaneça firme no propósito. Custe o que custar, permaneça firme. Daniel preferiu a cova dos leões do que ter que parar de orar, do que ter que mudar o propósito. Por quê? Porque agora a terra se agigantou diante dele. A terra agora está gritando para ele parar. Ele falou, eu parar? Vou parar não, eu vou continuar. E Paulo e Silas? O texto que eu estou lendo agora, eles pararam? Não, eles foram açoitados, foram presos, oraram dentro da cadeia. Dentro da prisão estão orando, e não só orando, estão cantando também. Não, fizeram um culto dentro da cadeia, ok? Fizeram um culto dentro da cadeia. Eu não sei qual o cenário que você está na sua vida, viu? Não sei. Agora, eu preciso te dizer, se você está parando por conta das circunstâncias, me perdoa. Tu tá ruim demais. Não, mas tu tá muito ruim. Pastor, mas eu sou crente há 30 anos, aí piorou.
Se você tiver histórico, aí piorou, viu? Se é um novo convertido, eu até te entendo. Agora, se você tem histórico, aí tá muito ruim. Não tá ruim demais, tá muito ruim. Que isso, pastor? Eu tô falando de Bíblia, irmão. Nós precisamos estar firmado na rocha. A Bíblia fala em Isaías, salvo engano, 61. Eu não vou achar o texto agora, mas eu acho que é 61. Inclusive tem um hino lindo, lindo, lindo com esse texto. É esse mesmo. Preste atenção nisso aqui, ok? Isso aqui não é para qualquer um, não. Não, pensando que é para qualquer um. Esse texto de Isaías, não, preste atenção. Isso aqui é para cristão. Cristão de verdade, né? Não é esses cristãos, me perdoa de hoje que tem aí, não. Não, que faz tudo que a Bíblia condena, ele está fazendo. A Bíblia não proíbe. Oh, irmão, tem coisa que a Bíblia não precisa proibir. Ela não precisa proibir. Imagina se tudo que existe hoje tivesse que estar na Bíblia. Misericórdia. É questão, às vezes, de bom senso. Bom senso. Nem tudo está na Bíblia diretamente. Por exemplo, não pode dançar funk. Não, você não vai encontrar na Bíblia. Mas o funk vem de quem? O funk é dedicado a quem? É a Deus? Se for a Deus, só se for o teu. O meu não é não, viu? Não, se for Deus de Israel, não. Se for a Deus, é o teu Deus. O meu não. O meu tá fora dessa nojeira aí. Inclusive, para quem não sabe, funk é dedicado a Satanás, né? Aos espíritos malignos. Eu não vou falar o nome deles aqui. Não vou falar. Não, eles não são dignos disso. Não vou falar o nome de entidade aqui, né? Mas eles são, sim, aqueles que mexem com a sensualidade da pessoa. Sim, o funk é uma música assim, sensual. Tu quer me dizer que é para Deus? Pelo amor de Deus. Essa carniça, para Deus? Não. Leia Colossenses 3, vocês vão entender o que eu estou falando, viu? Tu que é cristão, eu gosto muito de ouvir uma musiquinha secular, um Alberto Carlos na vida, eu não vejo problema nenhum. A letra não tem problema nenhum. Parabéns para você, ok? Parabéns. Colossenses 3. E se você está nesse rol, eu tenho Isaías 61, você está fora dele. Que é isso, pastor? Estou falando da Bíblia. É simples assim. Eu falei, eu não consigo ser político. Não consigo, irmão. Eu poderia. Perdão. Na verdade, eu não poderia, né? Não poderia. Se eu fizesse, eu estaria errado. Tentando agradar todo mundo aqui. Não, você pode escutar seu pagodinho, não tem nada a ver. E Deus é amor. Deus, que isso? É tranquilo. Não vou fazer isso. Seria loucura minha. Seria muita loucura isso. Porque a Bíblia fala em Apocalipse 22, né? Aquele que acrescentar, aquele que tirar, está perdido, ok? Está perdido. Simples assim. Eu não vou fazer isso. Então, presta atenção. Deixa eu ler Isaías 61 para voltar para concluir. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vez de louvor em vez de cinza, perdão, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para sua glória. Você entendeu isso aqui? Conseguiu entender o que Isaías está falando? Não, pastor, isso é para os judeus, isso é assim. Aí entram os teólogos, né, na história. Parabéns, teólogo. Se tiver alguém me assistindo aí que é teólogo, eu amo você em Cristo, mas a tua teologia não é nada. A letra sem o espírito não serve para nada, só para matar. Simples assim, viu? Simples assim. Então, quem vai me dar a interpretação correta não é teologia, é o Espírito de Deus que me dá. Foi ele que escreveu. Você quer uma explicação melhor do que a do autor? Não tem como. Não existe essa possibilidade. Não existe. A Bíblia fala o quê? Serão chamados carvalhos de justiça. Pegou isso aqui? Pega isso aqui. Vai lá. Dá um Google você. Vê lá o carvalho. Vê a história do carvalho. Vê como é que o carvalho se porta diante das tempestades. Vai lá, dá uma olhada. Vê como é que é a vida do... Sabe o que o Carvalho faz? Carvalho, eu amo Carvalho. Sim, um dia eu vou ser chamado de Carvalho de Justiça em nome de Deus. Sabe o que ele faz? Preste atenção. Presta atenção. Traz isso para a sua vida com Deus. Presta atenção. O Carvalho é assim. Não tem água, você plantou ele. Regou, ok. Tudo bem. Não tem água. O que ele faz? Ele começa a cavar. Ele começa a ficar a raiz dele. Ok? Ele vai ficando a raiz dele. Enquanto ele não acha água, ele não para. Não, ele não para, viu? Ele vai, quando ele faz isso, quando ele vai cavando mais a raiz dele, o que acontece com ele? Ele fica mais firme, fica mais forte. Você pensa que o que está na Bíblia está em vão? Tá pensando que quando Isaías escreveu aquilo ali, inspirado por Deus, serão chamados carvalhos de justiça, foi em vão? Não, não foi em vão.
Olha o que o carvalho faz. Ele está com sede? Ele não fica com sede. Não, porque ele sabe que tem um manancial para ele. Ele vai, o que ele tem que fazer para beber água? Em ficar a raiz, se aprofundar. Ele vai se aprofundando. Quando ele se aprofunda naquilo que está oculto, fisicamente, ele fica mais forte. Ok? Fica mais forte. Com isso, pode vir as tempestades, pode vir as lutas, pode vir as intempéries, o vento vai bater para lá, vai bater para cá, ele vai balançar para lá, vai balançar para cá, porém, ele não cai. Ok? Ele não cai. Por quê? Porque ele está firme. Por isso que eu estou falando, Isaías 61, qualquer um não. Não é qualquer um, viu? Não é qualquer um. Então presta atenção. Tem crente assim. Tem crente inconstante. Qualquer coisinha, derrubou. Deu um peteleco assim, pronto, o crente, né? Crente, cristão não. Pelo amor de Deus. Cristão está firme na rocha que é Cristo. Mas o crente, eu não vou mais para a igreja, porque a igreja não me amou, a igreja não me ama, os irmãos não me amavam. Irmão, eu não preciso que ninguém me ame. Me perdoa aqui a minha fala, não preciso. Apesar da Bíblia falar, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor, ok? A não ser o amor. Mas eu não careço que nenhum ser humano me ame. Que é isso? Porque eu já sou muito amado. O amor de Deus me basta, já é suficiente para mim. Não tem, se todo ser humano na terra me amar, não vai ser equivalente o amor que Deus tem por mim. Não vai. Então eu não vou para a igreja, ou à igreja para ser amado. Não, eu já sou amado. Eu já sou muito amado. Só que tem gente que está carente. A igreja, o amor, eu não acho o amor, porque a igreja é um lugar que existe várias pessoas falhas. Não pensa que a igreja é perfeitinha, é um bebezinho que tu vai chegar, igual chega uma pessoa que você não conhece, a pessoa te trata muito bem. Vai no psicólogo, né? Geralmente vai te tratar muito bem. Meu amor, minha flor, meu bebezinho. Convive com ele. Convive com o psicólogo. Eu quero ver se ele vai te tratar da mesma forma que ele trata no consultório. Vai não, viu? Por que não vai? Porque aquilo é um personagem. Simples assim. Simples. Eu já passei por isso ano passado. Não psicólogo, viu? Não. Mas eu passei por isso. Eu não vou falar o nome aqui, né? Porque não vou falar o nome, nem da TV, não vou falar o nome. Eu dei uma entrevista para uma TV e estava numa situação difícil. Irmão, pensa no tratamento. Pensa no tratamento. Eu falei, uau, não esperava isso. Não esperava. Dessa emissora, não esperava. Mas me trataram super bem. Eu fiquei espantado. Falei, não é possível. Depois, teve uma segunda entrevista. Na segunda entrevista, o personagem saiu, ficou o ser humano. Ok? E aí o ser humano não me ofendeu, não, nada disso. Mas aí eu fui ver que aquele primeiro contato era tudo mentira, era tudo falácia. Aquela recepção boa, aquela recepção calorosa do primeiro contato, da segunda vez, só veio o ser humano. O personagem ficou para lá. E aí as pessoas estão em busca de um personagem dentro da igreja. Primeiro, igreja, eu vou falar, eu estou saindo um pouquinho da palavra, eu vou voltar, vou concluir. Igreja não é lugar, ok? Igreja não é lugar para você ir atrás de personagem. Igreja é lugar para você ir cultuar Deus. Igreja não é lugar para você ser observado, ser visto, ser notado. Não. Se tu tá indo para a igreja com essa expectativa, tu tá ruim. Tu tá muito ruim. Não, tu tá muito ruim, irmão. Igreja é lugar para você ir para adorar a Deus. Estão ensinando errado. Eu vivi um tempo que as pessoas iam para a igreja para adorar a Deus. O pecador passava assim, ó, na porta, assim, tu tá pensando que o pregador falava, vem cá, meu amorzinho. Não falava não, viu? Se você não se render a Cristo, tua alma vai parar no inferno. Essa era a pregação. Não tinha esse negocinho, ou bebezinho, não, igreja não é creche. Não. Às vezes as pessoas tem que ser assim. Irmão, pelo amor de Deus, Hilda, paz do Senhor Jesus, pelo amor de Deus, tu é igreja, tu é guerreiro. Se você é igreja, você tem que ter noção. Eu tenho noção. A minha Bíblia fala, o Senhor dos exércitos. É bom citar, né, o Salmo, né? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó. É o Senhor de quê? Dos exércitos. Opa, calma aí. Se agora eu sirvo a Cristo, eu estou automaticamente alistado no exército dele. Soldado. Os de hoje eu não sei, né? Não, os de hoje eu não sei, não posso falar. Mas soldado antigamente tem essa frescura, não. Tem não. Soldado antigamente é uma galinha que ele soltava de lá de cima, do helicóptero, tu tinha que correr atrás da galinha, pegar a galinha e comer ela crua.
Que é isso? Soldado. Tu tá com fome? Tu vai morrer de fome? É soldado, irmão. É guerra. Igreja não é lugar de bebezinho de creche, não. Tem o tempo do bebezinho recém-convertido, tá, bebê? Ok? Estamos forjando soldado. Depois é guerra, é luta, é batalha, é peleja. Mas não, o que estão ensinando hoje? Estão ensinando tudo errado. Estão glamourizando aquilo que não era para ser glamourizado. Aí tem um monte de artista em igreja hoje, cheio de não me toque. Ai, eu não vou mais na igreja tal. Por quê? Porque me filmaram. Olha, estrelinha. Eu conheço apenas uma estrela no meio do povo de Deus, Jesus Cristo. É a resplandecente estrela da manhã. O restante, me perdoa o termo restante, ok? Me perdoa, entenda. É só o restante, mais ninguém. Simples assim. A paz do Senhor Aparecida. Então presta atenção. Não muda o seu propósito. Seja forte, assim como Deus vai instruir a Josué, que era um guerreiro, viu? Deus não falou, coitado de Josué. Ô Josué, meu bebezinho. Não. Josué, seja forte e corajoso. Tem de bom ânimo, Josué. Ó Deus, eu tô falando de Deus, viu? Tô falando de uma instrução direta de Deus para Josué. Tenha bom ânimo. Seja forte, seja corajoso, Josué. Quer vencer batalha, Josué? Você quer prosperar, Josué? Tá lá, Josué primeiro. Fala do livro dessa lei. Medita no livro dessa lei para fazer cumprir tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar todo o teu caminho. Ó, seja guerreiro, Josué. Viva essa palavra, Josué. Pregue essa palavra, Josué. Medite nessa palavra. Eu estou falando que Deus falou isso para Josué. Não acredita, não? Lê lá, Josué primeiro. Vocês vão ver. Tá lá, tá Deus falando. Fala, medita e cumpre. Aí eu, um mero mortal. Não, bebezinho, Deus entende. Não, ele não entende. Ele entende. Nós estamos alistados no exército de Cristo. Está aqui. Paulo e Silas foram açoitados. Paulo foi açoitado, eu já perdi as contas já. Não, já perdi as contas, viu? Quantas vezes, por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, Paulo foi preso, açoitado? Sim, muitas vezes. Diversas vezes. Hoje, os crentes atuais de Laodiceia, eu sou riquinho, não me toque. Esse mundo, o mundo está influenciando a igreja, né? Está influenciando, infelizmente. É uma realidade, né? Não me toque. Porque aí começa a usar os termos do mundo que está por aí, que eu nem sei falar esses lixos, nem sei. Mas é tanta coisa. Ai, isso aí é xenofobia. Isso é aquilo. Irmão, pelo amor de Deus, para. Se tu é crente, irmão, tu é crente, ponto final. Tu tem que saber que tu vai ter aflição, que tu vai ser perseguido, que tu vai ser muitas vezes humilhado. Tu tem que saber disso tudo. Não vem para a igreja querer o glamourzinho, não. Querer, eu quero ser notável. Não, se for na congregação que eu congrego, o único notável ali é Cristo, mais ninguém. Mais ninguém, ok? Pode ter um outro que tenta se fazer de notável, aí já é um problema dele. Mas se depender de mim, o único é Cristo, mais ninguém. Não tem estrelinha. Mas o que a igreja, entre aspas, foi fazendo? Foi glamourizando a estrelinha. Esse aqui é o pregador pop, esse é o star, esse aqui é a cantora fulana de tal. Olha, vamos receber a fulana de tal. Aí vai um político corrupto que não tem parte com Deus. Vamos aplaudir o político tal, a igreja de pé. Irmão, isso é um lixo, viu? Me perdoa. Tem igreja grande, no Brasil todo, fora do Brasil. Não vou falar nome não, viu? Vou falar nome não. Mas isso é um lixo. Lugar de igreja é lugar de culto, ok? Tirou o culto, acabou o objetivo da igreja. Se você quer ir para uma igreja, quer se tornar a igreja de Cristo e quer congregar, tenha em mente, a congregação, tu só está indo para adorar a Deus, para mais nada. Tu não está indo para pedir bênção, tu não está indo para fazer sacrifício. Não. O único objetivo de eu sair da minha casa, domingo, terça, segunda, quarta-feira, quinta-feira na igreja, sexta-feira na igreja, o meu único objetivo é adorar a Deus. Mas a igreja está perdendo o propósito. E quando eu digo igreja, é força de expressão, né? É para vocês entenderem como está caótico o negócio. Eu tenho que ir. Por quê? Porque eu sou líder. Eu tenho que ir porque eu sou pastor. Paulo teve que ir porque ele era servo do Deus vivo. Está aqui, está na palavra. Deus dá uma palavra para Paulo, Paulo fala, vambora, levanta acampamento aí, vambora. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. E no meio do caminho são interceptados, são açoitados, chicoteados, eles são presos. Mas isso não impediu que eles o adorassem a Deus. Não foi. Eu não sei qual é a aflição que tu pode estar passando. Mas se tem alguma coisa só estou falando de uma, que está impedindo você de orar,
que está impedindo você de cantar louvores a Deus, presta atenção, não aos homens, mas a Deus, me perdoa, a minha sinceridade, tu tá ruim demais. Não, mas tu tá muito ruim. Tá, eu preciso falar, viu? Preciso falar. Tá longe da cruz de Cristo. Me perdoa, eu preciso falar, eu não posso omitir, não posso omitir a verdade, não posso. Então, tá na hora de reagir. Sabe por quê? Tem muita gente que quer ver milagre. Tem muita gente que quer ver milagre. Escuta o que eu tô falando, escuta. Tem muita gente que pensa assim, como eu gostaria que Deus mudasse essa situação? Como que eu gostaria que Deus salvasse fulano de tal? Escuta, escuta e guarda, viu? Como eu gostaria que Deus curasse o fulano de tal? Como eu gostaria de ver o mar se abrir? Como, enfim, os como eu gostaria, né? Quer ver milagre? Quer ver milagre? Desistindo? Vai ver não, viu? Não, não vai ver. Já te atualizo logo, não vai ver. Parando, você não vai ver também, viu? Não vai ver. Se você parar, você não vê milagre. Se você desistir, não vê milagre. Agora, se você continuar firme, eu estou falando de firmeza, viu? Firmeza. Porque não pensa que foi você, né? Eu vou corrigir o que eu falei lá atrás. Que foi você que propôs no seu coração de orar mais, de jejuar mais, de ler mais a Bíblia. Não pensa não, viu? Pensa não. Foi o Espírito Santo que colocou isso aí dentro de você. Ele colocou isso dentro de você. E agora você precisa alimentar isso. Agora você precisa pôr combustível nisso. Sim, você precisa. E permanecer firme no propósito. Sabe por quê? Porque a luta vem. A luta vem. É bonito falar. Eu gosto desse texto aqui, eu amo esse texto, eu amo. Tá aqui. É bonito falar do terremoto. É bonito falar por volta da meia-noite, ó, tá aqui. Versículo 25. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, é bonito falar do de repente de Deus, do terremoto, é bonito. Sobreveio o tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. É bonito falar isso aqui. É romântico falar disso aqui. Olha como Deus é poderoso. O terremoto de Deus vai acontecer aqui, vai não. Que isso? Não vai não, viu? Para ter terremoto de Deus, tu tem que permanecer no propósito. Paulo me prova isso, a Bíblia me prova isso. Para ver milagre, tu tem que ficar firme no propósito. Daniel vai me provar isso. Eu oro, eu vou continuar orando, rapaz. Ninguém vai impedir minha oração. Eu oro, eu vou orar. E aí, teve milagre ou não teve? Teve. Você já viu algum homem ser lançado dentro da cova, cheio de leão, e sair vivo de lá? Eu nunca vi, não, eu nem quero ver, irmão. Eu nem quero ver, porque não vai. Entendeu? Um só. Se você tiver um só leão, já era para esse camarada, viu? Já era. E aí, teve milagre? Teve. O milagre é falado até hoje, é contado até hoje, sim. E o milagre aqui do terremoto, de Paulo e Silas na prisão, é falado até hoje, sim. Sabe por que ele é falado? Porque eles não mudaram o propósito, eles permaneceram firmes. Eu vou orar, eu vou orar. Aconteça o que acontecer, eu vou orar. Nada vai impedir a minha oração. Não, não vai. Eu vou orar. É luta? Eu vou orar. É circunstância? Vou orar. Cadeia? Vou orar. Cova dos leões? Vou orar. Simples assim. Eles não mudaram. Tem gente que muda. Tem gente que, dependendo da situação, olha, eu estava tão empolgado para buscar mais a Deus, para caminhar, para ir para a igreja, de repente levantou um vento. Parabéns. E tu parou? Não era para parar. Era para você continuar. Porque depois do vento ia vir um milagre. Se você continua, boa noite, a paz do Senhor Jesus, depois do vento ia havia bonança, mas você parou, ficou no vento. Ficou no vento. Irmão, entenda isso, está aqui. É romântico eu falar que Deus vai sacudir os alicerces da prisão. Ele vai, se você continuar, viu? Se você parar, não vai ter nada, viu? Vai ter nada. Que é isso, pastor? Eu estou falando de Bíblia. Só estou falando de Bíblia. Deus, ele é um Deus recíproco. Você faz, ele vai te retribuir conforme aquilo que você fez. Ok? Aí, de vez em quando, entra a graça na nossa vida, né? Ou seja, tu não merece, mas Deus foi lá e fez. Tu não mereceu, mas Deus fez. A bondade, a graça, a misericórdia de Deus te alcançou, te abraçou. Ok, é uma coisa, viu? Só que na maioria das lutas, você precisa reagir. Porque Deus é um Deus recíproco. Você faz, ele reage aqui. Você faz aqui, ele reage aqui. Então continua. Não é para parar. É para continuar. Mas firme, viu? A paz do Senhor Antônio, Luciana, é para continuar firme. Né? Meia tigela, não. Eu gosto muito de um texto de 1 Coríntios 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. É firmeza, é constância. Salvo engano, foi ontem, não lembro.
Eu coloquei um termozinho aí no meu history, né? Tá aí, não sei se já apagou, deve ter apagado já. Presta atenção. É o seguinte, né? O que parte a rocha não é a força da água, não. É a constância dela. É isso que parte a rocha. A água não tem a força suficiente para partir a rocha, mas por ela ser constante, é o termo que tem, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por que que fura? Por que que parte? Por conta da constância. Constância. O que está faltando, vou falar, viu? Vou falar. O que está faltando na vida de muitas pessoas é constância. Enquanto for inconstante, vai ficar estacionado. Vai. Eu vou falar. Vai ficar estacionado. Aí tu vê Deus abençoando um, vê Deus abençoando o outro. E até pensa assim, não é possível. Eu sou melhor do que o fulano de tal. Fulano de tal erra, fulano de tal faz, fulano de tal acontece. Só que o íntimo dele com Deus, tu não sabe. Tu tá vendo, tá ouvindo e vendo o que te contaram só. Só o que te contaram. A vida no oculto com Deus você não tá vendo. E aí você vive disso aí. É Asaf, né? Asaf vai ver o ímpio prosperar e vai querer desviar. Sim, vai querer desviar. Ele vai querer abandonar. Por quê? Porque ele está vendo o ímpio prosperar e ele não. Ele não vê o ímpio, ele não está vendo ele mesmo prosperar, mas o ímpio, que não serve a Deus, está prosperando. Ele vai falar, meus pés tropeçaram. Ou seja, eu estou a ponto de me desviar. Até que eu vi o fim deles. Quando ele vê o fim dos ímpios, ele fala, opa, calma aí com essa prosperidade aí, eu não quero não, eu vou ficar aqui, deixa eu aqui. Então, irmão, em nome de Jesus, presta atenção, eu vou concluir agora. Já passei 11 minutos. O carcereiro, lembra do homem macedônio, que eu li no início da passagem, pedindo ajuda, a visão que Paulo teve? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxou a espada. Ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que nós todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Estava ferido eles, né? Está fazendo a obra, está pregando, está orando, presta atenção. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Prestou atenção, né? Está aqui. Esse Deus que fez no passado é o mesmo que faz no presente. Ele não mudou. Paulo tinha uma missão, ele não saiu da rota da missão, ele permaneceu na rota da missão. Não muda a sua rota de jeito nenhum. Continua firme. Se você quiser ver milagre, tu vai precisar ter firmeza em Deus. Aí você vai ver milagre. Se você for inconstante, um dia eu quero, outro dia eu não quero. Uma semana eu estou empolgado. Eu estou empolgado a buscar a Deus essa semana. Na outra. Ah, não estou vendo nada, eu não vi mudança, eu não vi nada. A coisa piorou. Repare, antes da bonança vem uma grande tempestade. É preciso você entender isso. Antes da vitória, tem luta, tem batalha. Não tem como ser diferente. Não. Ah, eu sou vitorioso. Que batalha? Tu enfrentou nenhuma, então tu não é vitorioso. Então entenda isso. Se você quer a calmaria do mar, primeiro tu vai ter que suportar a tempestade. Agora esteja com ele. Porque sem ele, tu vai afundar, ok? Mas vai afundar feio. Afunda feio. Esteja com Cristo. Tem um hino da harpa cristã que fala, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Com gozo irei. É um hino fúnebre, né? Cristo comigo vai, eu irei. Irmão, seja firme. Você quiser ver milagre, tu vai precisar disso. Caso contrário, eu sinto dizer, vai ver não.